Recording is on. Bom dia, paz do Senhor para todos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos iniciar aí a nossa aula, capítulo 2, auxiliar de trabalho. E estaremos falando um pouco desta função que foi criada pela Igreja Assembleia de Deus e vamos estar entendendo aí como que o auxiliar de trabalho ele coopera com a obra de Deus. A gente vê aí que logo no início, né? O auxiliar de trabalho é um obreiro chamado para servir nos bastidores da obra de Deus, garantindo que a igreja funcione de forma organizada, eficiente e espiritual. Embora muitas vezes sua atuação seja discreta, ela é fundamental para o crescimento e edificação da igreja. Função do auxiliar de trabalho. Significado e responsabilidade do auxiliar. O termo auxiliar indica aquele que assiste, apoia e serve. Na igreja, o auxiliar não ocupa posição de destaque para receber honrarias humanas, mas serve para permitir que a obra de Deus avance com ordem e eficiência, como está em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, que diz: Assim, pois, considere cada um de nós aos ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. O auxiliar de trabalho, ele é o mordomo da obra de Deus, zelando para que tudo seja feito com excelência, tanto nos aspectos materiais quanto espirituais. Então, irmãos, a gente observa nesse primeiro ponto a importância aí do auxiliar de trabalho e a gente vê claramente que o auxiliar de trabalho ele tem que estar de prontidão para estar ali auxiliando na obra de Deus, cooperando diretamente com a obra de Deus. E é aquela pessoa que trabalha literalmente nos bastidores. Ninguém se ouve falar tanto na questão do auxiliar de trabalho, mas não é um cargo que desmereça a pessoa, mas ele é um cargo fundamental e de extrema importância, como qualquer outro cargo eclesiástico dentro da igreja. Porque o auxiliar de trabalho é aquele que tem o primeiro contato direto com os visitantes, direto com os membros, direto com as pessoas que estão ali chegando na igreja, que estão ali durante ali os eventos religiosos. O auxiliar de trabalho ele é aquela pessoa que está ali constantemente envolvido diretamente na obra de Deus. Coloquei alguns pontos aqui, irmãos, que diz assim: o auxiliar não apenas organiza aspectos materiais, mas também zelar pelo ambiente espiritual da igreja, promovendo reverência, ordem e harmonia entre os irmãos. Paulo chama os obreiros de despenseiros dos mistérios de Deus. Isso significa que cada ação, mesmo nos bastidores, deve ser feita com consciência de que representa Deus e seu reino. Ser mordomo da obra de Deus implica responsabilidade. Então a gente vê, irmãos, que não é um cargo que baixo, como muitas pessoas acreditam, né? Falam, o auxiliar de trabalho está ali, é, é uma pessoa que está na porta, é uma pessoa que está ali, que não tem uma função mais alta dentro da igreja, mas pelo contrário. Pessoa que pensa assim é uma pessoa que não tem o conhecimento da palavra de Deus. A gente vê que o próprio Paulo, o apóstolo, ele deixa claro essa questão aí. Apesar que a Bíblia não traz o termo, o nome auxiliar de trabalho, mas ele traz aí as funções do obreiro e a gente vê que são dispenseiros dos mistérios de Deus. Então é o auxiliar de trabalho que está ali, ó, ativo dentro da obra,
cuidando, organizando, trabalhando para o andamento e o crescimento da obra de Deus. Coloquei 3 pontos: integridade, cumprir deveres sem buscar reconhecimento humano; excelência, cuidar de cada detalhe, desde limpeza e arrumação até logística de eventos e cultos; fidelidade, manter compromisso com a palavra e a liderança, mostrando coerência entre vida pessoal e serviço ministerial. Então a gente vê as principais, irmãos, responsabilidades. O trabalho do auxiliar é um trabalho que exige dedicação constante na obra de Deus. E ele tem que estar atento, atento a tudo, atento na organização, atento se está precisando de alguma coisa durante ali os eventos do culto, limpeza, organização, apoiar alguém que está precisando de alguma coisa ali durante o evento, auxiliar as pessoas idosas a encontrar um lugar para ela dentro da igreja. Às vezes a igreja está num evento festivo, a igreja está cheia, então o auxiliar de trabalho vai estar ali ajudando a colocar as pessoas nos seus assentos, arrumar assento para as pessoas mais idosas, pessoas que tem pessoas que gostam de estar mais à frente, tem pessoas que gostam de ficar mais atrás durante o culto. Então o auxiliar ele vai estar ali, ó, trabalhando em prol dessa organização e desse andamento aí da obra de Deus. Serviço de apoio ao pastor e à igreja. O auxiliar atua com extensão de liderança pastoral, ajudando em cultos, visitas, ensino e apoio aos membros da igreja. Seu serviço permite que o pastor e os líderes fiquem focados na palavra, oração e direção espiritual da igreja. A Bíblia enfatiza que o reino de Deus, servir é mais importante que ser servido. Marcos capítulo 10, versículo 43 ao versículo 44, diz o quê? Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. A quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Então a gente vê aí a importância do auxiliar, porque ele está ali, ó, ele é uma extensão do pastor. O pastor vai estar focado na palavra, na oração, na direção espiritual da igreja, e o auxiliar com os demais obreiros vão estar ali responsáveis para poder estar ajudando e auxiliando a obra de Deus, auxiliando o pastor em, em alguns deveres para poder, como se diz, né, dividir as tarefas. Então, questão de visita, vai estar auxiliando o diácono, vai estar auxiliando o presbítero, vai estar auxiliando o evangelista. Então, o auxiliar, ele vai estar ali, ó, cooperando diretamente e atuando diretamente na obra de Deus, juntamente com a sua liderança. Então, ele não é um cargo isolado que muitas pessoas têm aquela visão que o auxiliar fica só na porta da igreja. Não, o auxiliar tem funções que são de extrema importância durante a obra de Deus, tanto nos dias de culto quanto fora do culto, em visitas, em, em ações que a igreja promover. Então, o auxiliar vai estar ali, ó, focado, ajudando ali. E no ponto logo abaixo, até coloquei: o auxiliar não busca glória pessoal, mas vê sua recompensa em servir a Deus e abençoar pessoas. Muitas pessoas, irmãos, têm uma visão de que, por ela ter um cargo, né, a ter um cargo na igreja, seja auxiliar, qualquer cargo eclesiástico, ela se coloca melhor do que as outras pessoas que são apenas membros. Mas a Bíblia, ela condena isso, e o verdadeiro obreiro, isso eu falo do modo geral, ele não foca nele mesmo, ele foca na obra de Deus. Ele não busca honrarias para ele, ele busca honrar a obra de Deus com o seu trabalho, com o seu serviço, e Deus ser honrado através dele, daquilo que ele está fazendo para o crescimento da obra de Deus.
Irmãos, disposição para servir sem buscar posição. A disposição para servir deve ser motivada pelo amor a Deus e ao próximo. Não pelo desejo de reconhecimento humano, como está lá em Marcos 10:45. O verdadeiro auxiliar entende que o serviço humilde agrada ao Senhor e que a posição de destaque vem como resultado da fidelidade, não da ambição. Bom, os irmãos podem ver que está bem explicado aí, até o que eu comentei anteriormente. Então a gente vê que o foco é nós estarmos inteiramente voltados para as coisas de Deus. O foco central é Deus, é a sua obra. A partir do momento que a pessoa ela começa a buscar visibilidade e destaque, ela já saiu do foco principal, que é servir a Deus. O único que é o destaque, que é para ser honrado, para ser visto, é Deus, é a obra dele, é o andamento da obra dele, é os frutos para o reino dos céus. Então, nós, obreiros, temos que ter na nossa mente, no nosso coração, que o foco é estar ligado na obra de Deus, é voltar-se para Deus e esquecer de nós mesmos, esquecer dos nossos atributos, esquecer das nossas posições e focar unicamente nas coisas de Deus. Aí eu até coloquei a aplicação prática. Em cada atividade, o auxiliar deve perguntar: estou servindo para Deus ou para ser visto pelos homens? O foco do serviço é a edificação da igreja e a glória de Deus, não o prestígio pessoal. Então, irmãos, temos que ter isso na nossa mente. Isso aí é o foco principal. Temos que ter isso na nossa mente. Eu estou servindo para Deus ou para ser visto pelos homens? Se você serve para Deus, Deus te recompensará e Deus te honrará. Agora, se você está servindo para ser visto pelos homens, para receber reconhecimento humano, você já perdeu o foco e já está recebendo o seu galardão e Deus não irá te recompensar. Por quê? Porque você está buscando glória pessoal. Então você já vai estar recebendo a sua recompensa, que é o elogio, que é o reconhecimento, que é, no caso, a exaltação. Então, quando se coloca esse foco, estou servindo para Deus, o próprio Deus se encarrega de exaltar e honrar a pessoa. Agora, quando a pessoa foca, vou fazer porque o pastor está me vendo, vou fazer porque o presbítero está me vendo, irmãos, já perdeu o equilíbrio espiritual dentro da obra de Deus e você está buscando reconhecimento para si. Então você já está recebendo a sua recompensa. E tem um detalhe: corre-se o risco sério de você não ser reconhecido, ainda ser chamado a atenção e aquilo gerar uma tristeza profunda no seu coração. Então não busque o reconhecimento humano, foca em Deus. Porque quando você foca em Deus, mesmo que você receba uma palavra de alguém, que isso possa ser pesado na sua vida, aquilo não vai te afetar. Por quê? Porque o seu foco está em Deus. Na hora ali você pode ficar triste, na hora você pode ficar chateado, porque nós somos humanos, nós somos movidos por sentimentos e qualquer palavra dura venha nos ferir. A gente fica triste, mas o nosso foco não está aquilo. Aquilo é momentâneo. Poxa, entristeci, estou chateado, não era isso que eu esperava, mas o meu foco é Cristo, vou seguir em frente, vou continuar na obra de Deus, porque o reino de Deus precisa de mim. E as coisas acabam se passando e Deus vai te honra, Deus limpa o seu coração daquilo, Deus molda a sua vida e você vai rompendo e crescendo na presença de Deus. Requisitos bíblicos e morais. Os irmãos podem estar observando aí, irmãos, que está bem resumido, mas ao mesmo tempo está muito bem explicado.
Para exercer o ministério de auxiliar de forma correta, é necessário cumprir requisitos espirituais, éticos e morais. Primeiro, vida de oração e consagração. A oração constante é o alicerce do serviço cristão, como está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Consagração é dedicar-se totalmente ao serviço de Deus, mantendo vida íntegra e separada do pecado. Irmãos, estar na obra de Deus, devemos estar constantemente em oração, santificação e uma vida de consagração a Deus. Por quê? Porque nós somos ali o reflexo de Deus para as pessoas. Nós somos ali as testemunhas de Deus para aqueles que estão chegando. Então as pessoas têm que olhar e ver Cristo, ver Deus em nossas vidas. E temos que ser um exemplo de cristãos porque nós estamos à frente da obra de Deus. Testemunho dentro e fora da igreja. O auxiliar deve ter bom testemunho na comunidade e na família, pois sua vida é exemplo para todos. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, fala o quê? Para que ninguém fale mal de ti. Perdão, irmãos, me perdoa. Gasguei. A integridade moral e espiritual fortalece a autoridade do obreiro e aumenta a confiança da congregação em seu ministério. Irmãos, exemplo, o auxiliar, qualquer obreiro tem que ser exemplo, tem que dar testemunho de cristão. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo em nossa vida. A nossa vida tem que estar equilibrada e condizente com a palavra de Deus. Os meus vizinhos têm que olhar para mim e ver Deus na minha vida. Por quê? Essa já é, de primeira mão, o primeiro contato da pregação do Evangelho. Testemunho. Somos testemunhas de Cristo. Se eu sou um seguidor de Cristo, eu tenho que seguir e fazer o que Cristo fez, ser como ele foi. Por isso que fala testemunho, eu tenho que testemunhar Cristo na minha vida. E eu falo, irmãos, que a primeira pregação é o nosso testemunho. A primeira pregação é o nosso caráter cristão diante da sociedade. Então, o obreiro tem que ter isso na sua vida, tem que ter esse exemplo. Imagina um obreiro que está dentro da casa de Deus, cuidando das coisas de Deus, mas no trabalho, nos vizinhos, dentro de casa, é uma pessoa rebelde, uma pessoa escandalosa, uma pessoa problemática, é uma pessoa que causa confusão, causa briga entre as pessoas. Que testemunho essa pessoa tem para estar ali na frente da obra de Deus? Imagina se algum dia o vizinho dele vai na igreja, vem ele lá todo, como se diz, imponente, gravata, terno, biblia, chega na igreja, vê ele ali servindo a obra de Deus, mas na vizinhança, no bairro, ele é pior do que um mundano. Então, olha como é que entra em contradição com as coisas de Deus. Então, temos que ter testemunho, tanto dentro quanto fora da igreja. Fidelidade à doutrina. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz o quê? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O auxiliar deve conhecer a doutrina, aplicá-la em sua vida e transmiti-la fielmente ao povo. Bom, isso aí é uma base fundamental na vida do obreiro. Conhecer a palavra de Deus. E detalhe, não se apresenta para o pastor, não se apresenta para a igreja, não se apresenta para o ministério, apresenta para Deus. Deus, ele precisa olhar para você e ver a aprovação da sua vida. É o que Timóteo, é o que Paulo, ele disse lá em Timóteo. Procura apresentar-te a quem? Ao pastor? Não. Apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Quando se fala de que se envergonhar, irmãos, está falando do testemunho.
está falando da sua postura cristã, está falando da sua posição de vida dentro e fora da igreja. Você tem que ser exemplo, você tem que ser testemunho. Você não pode se envergonhar e nem envergonhar a obra de Deus. Quando você está na posição e na postura como servo de Deus, você maneja bem a palavra, você vive a verdade da palavra, você não tem que se envergonhar e não causa vergonha, e Deus olha para você e Deus aprova você como obreiro e aprova a sua conduta. Então, nós temos que transmitir isso fielmente às pessoas. O auxiliar deve conhecer a doutrina. O que é conhecer a doutrina? É conhecer a palavra, é conhecer aquilo que a palavra ela ensina como ser um obreiro. É por isso que é importante todos os obreiros, do auxiliar ao pastor, conhecer a carta de Tito, estudar a carta de Tito, porque ali está um verdadeiro manual para o obreiro. Atribuições práticas, irmãos. Aqui está muito bem explicado. O auxiliar de trabalho possui funções práticas essenciais para o funcionamento da igreja, ou seja, ele apoia cultos e eventos, evangelização e visitas, auxílio na organização da igreja, exemplo de humildade, e temos a nossa aplicação prática. O auxiliar deve cuidar do tempo como se fosse a própria vida, servir com dedicação e buscar ser exemplo de Cristo no dia a dia. Toda função, pelo menor que pareça, contribui para o crescimento do reino e fortalecimento da igreja. Então, os irmãos podem ler aí na apostila essas atribuições práticas. Então, ó, apoiar cultos e eventos, evangelização e visitas, auxílio na organização da igreja, exemplo de humildade. Então, os irmãos observam a função do auxiliar de trabalho. São funções que não é somente ficar na porta. Tem pessoas que têm essa visão, o auxiliar de trabalho é para ficar na porta, o diácono para ficar na porta, negativo. Nós estamos vendo as funções aí, ó, do auxiliar de trabalho. Então a gente observa que o auxiliar, ele tem funções que não é somente ficar na porta, ele tem funções que agregam responsabilidades e apoio de um modo geral dentro da obra de Deus. Então, temos que estar ó, alinhado com esses pontos aí. Os irmãos podem estar lendo aí na apostila aí cada ponto, porque é importante conhecer e saber esses pontos da sua vida e no dia a dia. Bom, aqui termina o capítulo 2. Temos aí o exercício do capítulo 2. Peço aos irmãos que, por favor, façam os exercícios e me apresentem os exercícios da aula, porque nós vamos estar aí estudando sobre isso aí, falando sobre os exercícios, e é os exercícios que vai estar tirando a dúvida dos irmãos. Bom, qualquer dúvida, pode me perguntar. Temos o nosso grupo no WhatsApp. Pergunta, tire as suas dúvidas, porque o crescimento é fundamental para o melhor exercício da obra de Deus. Então, precisamos crescer para depois executar. E a Bíblia fala, irmãos, que Cristo, o próprio Jesus, ele crescia e se fortalecia da palavra de Deus. Jesus, com 12 anos, estava lá no templo, ensinando os doutores da lei, estava lá entre eles. E Jesus, para se tornar rabino, como ele foi um grande rabino, um grande mestre, ele também frequentou as escolas rabínicas, ele frequentou ali os estudos para ele se tornar mestre. Então, temos que estar constantemente nos dedicando à obra de Deus para o crescimento da nossa vida espiritual, para que assim possamos servir melhor a Deus e a sua obra. Capítulo 3, o diaconato. Isso ficará para a próxima aula. Irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe, faça os exercícios
e na nossa aula presencial, que também vai ser a aula online, eu peço aos irmãos que tirem as suas dúvidas. Podem perguntar lá no grupo do WhatsApp, que assim nós vamos estar crescendo no conhecimento e na graça da palavra de Deus. Tá bom, meus irmãos? Que Deus em Cristo os abençoe, que a paz e a graça do Senhor esteja na vida de todos, em nome de Jesus.